Eu gostaria, faltam alguns minutinhos ali, um minutinho. Gostaria de convidar você para orar comigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Deus, de vida, de mais um dia que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Esse foi o dia que o Senhor fez, e segundo a sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas que nós vivenciamos nessa terra, elas estão às claras, elas estão sendo vistas, elas estão sendo ouvidas, elas estão sendo esquadrinhadas pela tua poderosa soberania. Ó Pai, eu te agradeço por isso, porque o Senhor é o justo juiz que cuida, Senhor, da nossa vida. A sua palavra, Deus, diz que todo aquele que em ti crê, ele não será confundido. Por isso, Espírito Santo, vem visitando, meu Pai, cada lar aqui representado, tirando, Senhor, meu Deus, toda a confusão, tirando, Senhor, meu Deus, toda falta de entendimento, toda a escuridão, tudo aquilo que atrapalha a manifestação da sua presença, a manifestação, Senhor, meu Deus, da sua clareza, do seu entendimento, em o nome de Jesus, porque a sua palavra ainda vai dizer que não existe distinção entre judeu e grego, não existe, meu Pai, a distinção, porque o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e a tua palavra ainda vai dizer que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Senhor, e nós estamos aqui nessa noite, reunidos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, acreditando, Senhor, que a tua riqueza, a tua presença, o teu perdão, a tua graça, misericórdia, a tua orientação nos assistirá, nos envolverá, chegará até as nossas vidas, porque, Deus, nós oramos segundo a sua palavra, e o Evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos do poder do Senhor, e a tua palavra está dizendo que o Senhor é rico para com todos aqueles que invocam o seu nome, e nós estamos, ó Pai, invocando a tua presença, o teu nome, o teu reino na nossa vida nessa noite, reunidos, ó Pai, para te cultuar, para te louvar, em nome de Jesus. Vem, Senhor, manifestando no teu poder, a tua presença, a sua glória, quebrando, meu Pai, toda confusão, dissipando, Senhor, meu Deus, toda treva, em nome de Jesus. Faça-nos, Espírito Santo, nessa noite, encontrarmos e vivenciarmos essa riqueza, esse privilégio, ó Deus, que vem por invocar o nome do Senhor, em o nome de Jesus. Você diz amém? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama. A Bíblia diz que Cristo Jesus, ele obedeceu à vontade de Deus, à vontade do Criador, por isso ele veio à terra. Deus enviou ao mundo, à humanidade, o seu Filho, para morrer no nosso lugar. Jesus te ama. Isso é uma prova de expressão de amor. Deus te ama. Deus amou tanto, Deus nos amou demais, a ponto de enviar Jesus para ser o nosso Cordeiro Pascal, a expiação pelos nossos erros e falhas. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Pegue sua Bíblia, por favor, abra ela no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 10. Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo 10. Versículo 12. Aleluia. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Amém? Se existe uma das coisas que a carne quer militar contra nós, é dizer que Deus é mau, é dizer que Deus é injusto.
Se existe algo nessa terra, é querer confundir aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Deus é bom, amém? Deus, Ele te ama, Deus é amor, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Daniel capítulo 10, versículo 12. Você que nos acompanha na sua casa, através dessa meio de comunicação, seja abençoado nessa noite. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Vamos ler de novo? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aleluia! Aleluia! Nós temos um Deus, o Deus Criador. Você veio buscar e invocar esse Deus, o Deus Criador. No capítulo 9, Daniel, ele começa uma oração. Ele não ora por si próprio, ele ora pelo povo de Deus, ele ora pelos seus patrícios, pelos seus irmãos, pela nação, pelo povo de Deus. Ele começou uma oração, e na oração ele reconheceu as falhas, os erros, o abandono de Deus. Ele reconheceu aonde eles haviam errado. Ele reconheceu a necessidade de voltar ao Senhor. E aqui no versículo 12, o anjo que se manifestou a ele diz, e Daniel ouve: não temas, Daniel. Você pode colocar o seu nome aqui. Não temas, Rafael. Não temas. Qual o seu nome? Fale o seu nome. Não temas. Diga o seu nome. Deus está dizendo a você nessa noite: não temas, Elias. Não temas. Porque nós somos homens, seres humanos igual a Daniel. Temos o mesmo Deus de Daniel. Ou não? O anjo disse: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, desde o primeiro dia, e o hoje, o agora, em que você decidiu aplicar o seu coração em ouvir a palavra de Deus, em cultuar ao Senhor, em vir buscar ao Senhor, em se render ao Senhor, em aplicar o seu coração a compreender a vontade de Deus, a se humilhar perante o nosso Deus. A Bíblia está dizendo: foi ouvida as tuas palavras. As palavras que saírem da tua boca nessa noite, elas estão sendo ouvidas. As palavras que saírem da tua boca em oração, em clamor, em súplica, em gemido, desde o dia que você aceitou a Jesus, elas estão sendo ouvidas e elas recebem atenção de Deus. Deus dá atenção às suas palavras, como deu atenção às palavras de Daniel. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Deus luta as suas pelejas. Deus faz questão de viver junto com você os seus propósitos de oração. Deus enviou um anjo por causa da oração de Daniel. Deus movimenta o céu por causa das tuas orações.
Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, porque, meu Deus, o Senhor é Deus compassivo, Deus clemente, Deus misericordioso, Deus que tem graça para manifestar àqueles que reconhecem os seus pecados, como Daniel reconheceu o seu pecado, o pecado do povo, no capítulo 9, ele começou a fazer um clamor, uma oração, colocar as palavras no lugar correto, colocar o coração no lugar correto, e a tua palavra diz que o Senhor enviou um anjo, o Senhor enviou resposta, por causa do clamor que ele levantou, e assim nós nos encontramos nessa noite, nós nos reunimos nessa noite, para falar com o nosso Deus. Nós temos um Deus, sim, você tem um Deus, você tem um Criador, que é poderoso para te ouvir, que é poderoso para te socorrer, que é poderoso para te responder, que é poderoso para enviar força necessária, força, amparo poderoso para abrir caminho, para quebrar toda resistência. Por isso, Pai, nós estamos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor, desfrutar da tua grandeza. Senhor, a sua palavra ainda vai dizer em Jeremias capítulo 33, versículo 3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por isso nós estamos aqui, Senhor, clamando pela tua presença, pela tua resposta, pela tua intervenção, em nome de Jesus. Assim como Daniel orou, eu oro também nessa noite, nós oramos também nessa noite. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a voltar para a tua presença no lugar perfeito, em o nome de Jesus, porque sabemos hoje que o Senhor está ouvindo as nossas palavras, e que o Senhor vem nessa noite, por causa das nossas palavras, para abrir caminho onde não existe, para enviar o socorro que ainda não chegou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você diz amém? Aleluias! Aplauda o Senhor, vamos adorar esse Deus vivo, em nome de Jesus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro,
sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo. Glória a Deus. Pai, recebe nossa adoração, nosso louvor, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, te reconhecer em todos os nossos caminhos. Glória a Deus, amém? Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui.
minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo. E nesse louvor a gente falou, eu só quero conhecer. Quando nós nos aproximamos mais do Senhor, conhecemos desse amor, esse verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Fala para o seu irmão assim, ó, o medo não vai te parar. Glória a Deus. O medo não vai me parar. Profetiza. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. É isso, ó. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Que esteja em frente, tenho certeza que eu vou. O medo não vai me parar. Fala pro seu irmão, se o medo não vai te parar. O medo não vai te parar. O grande eu sou contigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Glória a Deus. E para fechar, meu irmão, esse período, que o medo não pode parar o crente. Por isso que nós devemos nesse ano conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque você é adorador. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que
de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões, a voz de quem te adora, Senhor. Se eu subir, tá fraco. Se eu subir, se eu descer, se eu vencer, se eu perder, te adorar é o meu prazer. Declare isso: minha força vem do Senhor. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Aleluia. Nada pode calar aquele que é adorador. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador.
adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. A voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Você sente por um instante? Boa noite, graça e paz. Amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Pastor Leal tem costume de falar assim: quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? E Jesus está feliz com você? A gente viu glória a Deus diminuindo, né? Quem está feliz com Jesus? Todo mundo, glória a Deus. E Jesus está feliz com você? Né? Aí a gente começou, oh, Jesus. Essa semana eu postei algo no meu status, aí falava sobre isso, né? O tanto que a gente pega, que a gente erra, mas Deus não abre mão da gente, sabia? Então você tem que continuar firme, porque a gente está num processo. O mais importante é você entender isso, está num processo. É até um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje, então é melhor eu parar por aqui. Abra a tua Bíblia em Salmo de número 8, por favor, a nossa leitura bíblica. Salmo de número 8. Salmo de número 8. Enquanto você abre, eu quero só te lembrar, mês de fevereiro a gente tem um mês especial, né? Um mês de aniversário, né? Sim, nada de festança. A gente chama os amigos para ministrar. Aí uma das pessoas que vai estar aqui vai ser o missionário Gabriel, uma quinta-feira, dia 19, amém? Então, se organize aí para vocês poderem estar aqui nos cultos, às quintas e aos domingos, porque vai ser algo impactante aí esse mês de fevereiro, né? Estou provavelmente conversando com o pastor Liels, para ver se ele consegue estar aqui. Se ele conseguir estar aqui, nós vamos mudar a ceia para o último domingo do mês, provavelmente ele vai estar aqui. Então, se organize, em nome de Jesus. Quero lembrar que a gente vai começar o mês de fevereiro, o nosso encontro de casais, né? A gente vai ser no primeiro sábado, o encontro de casais. Então se organize também para estar aqui. Pastor Valdir, a pastora Marlene vai estar ministrando sobre a tua vida, amém? Sobre o seu casamento. Então, ele até falou domingo, né? Já tem um assunto, falar sobre perdão, a importância do perdão. Então, não paga nada. Se você conhecer alguém que quiser participar, pode trazer, não tem problema. É um encontro, tá? Não é café, não é jantar, não paga nada, mas a gente vai estar aqui para ser ministrado, amém? Salmo de número 8 é bem interessante. Vamos ler, ele é pequenininho, dá para a gente ler ele todo. Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja a glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos seus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para com ele te preocupes? E o verso 5 diz: tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo pusestes, dos rebanhos, todo o rebanho e manada, até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então esse salmista começa a dizer a respeito da grandeza de Deus, e ele diz: quem é o homem? Às vezes eu me pego pensando nisso, né? Um Deus
tão grande, tão maravilhoso, e às vezes passa na nossa cabeça, né? Deus, será que o Senhor está preocupado com a gente mesmo? Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está me vendo quando ninguém vê? Será que o Senhor está vendo a minha luta? E aí o próprio salmista começa a responder que Deus nos fez de forma maravilhosa. Ele fala que nos deu uma glória um pouco menor do que os seres celestiais. E mais do que isso, Ele cria tudo isso daqui e nos coloca para dominar, para controlar. Você vê como as coisas, eu fico vendo assim que tudo que tem muita importância para Deus, o inimigo sempre tenta desvirtuar, né? Então hoje os valores estão sendo invertidos. O homem muitas vezes deixou de dominar e o homem está sendo dominado, né? Dominado pelo quê? Muitas vezes por tudo isso que foi criado, né? Gente adorando árvore, gente adorando aquilo que foi criado, gente dando mais valor a algumas coisas do que o próprio ser humano. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e não deixar. Nós temos a nossa importância, não é à toa que Deus nos colocou nessa terra. Deus é o Deus que nos criou. E eu gosto muito do Salmo 139, quando diz que Ele nos conhece quando nós não tínhamos forma no ventre da nossa mãe. Gente, você consegue entender isso? A Bíblia diz que Ele nos conhece particularmente, cada um de nós. Porque, pastor, como que o senhor fala isso? Porque a Bíblia diz que Ele conhece cada estrela, Ele conhece ela pelo nome. Se Ele conhece a estrela, Ele conhece a minha vida e a tua vida. Não é verdade? Então que a gente possa entender que temos sido cuidados por Deus. Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus está cuidando de cada um de nós. E que você possa se sentir amado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor. Não perca isso. O inimigo, ele tem tentado tirar isso do ser humano. O ser humano sendo desvalorizado, aquilo que é importante está sendo colocado de lado, e a gente vai perdendo isso. Então, você foi feito de uma forma maravilhosa e você tem valor. Você está aqui porque Deus sonhou com você. Nada na minha vida e na tua vida está acontecendo à toa. E que a gente possa entender isso em nome de Jesus. Amém? Com essa palavra eu quero te convidar a dizimar e ofertar. Porque se é um Deus que sonhou comigo, se é um Deus que me fez de uma forma tão maravilhosa, você acha que Ele também não está cuidando da minha vida financeira e da sua vida? Você acha que Ele vai deixar a gente perdido também nessa área? Meu irmão, ele providenciou algo muito maior do que isso, e foi a minha salvação e a sua salvação. Então que você possa dizimar e ofertar, né? Você não é obrigado, você que nos visita não se constranja, não se sinta constrangido a dizimar e ofertar, mas se você quiser fazer isso, o Marco está com o envelope lá. Se você quiser um envelope, no envelope tem um QR Code. Se você quiser fazer no Pix da igreja, pode fazer. O Pix da igreja é ibanovasp@gmail.com, direto para a conta da igreja. Se quiser pegar um envelope, profeticamente escrever teu nome e colocar aqui. Pastor, eu não quero envelope, eu não quero colocar meu dinheiro no envelope, eu não quero colocar meu nome. Se você quiser só colocar a tua oferta aqui, faça. Mas não perca a oportunidade de dizimar e ofertar nessa noite. Amém? Faça isso com toda a alegria do teu coração. Com Jesus no coração a gente é feliz, feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Essa é da minha conversão. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Essa é da minha conversão. Quando eu me converti, essa música estava bombando. Aí a gente chega no... Por isso que eu falo que a gente, na verdade, eu acho mesmo, né? A gente
vai perdendo a essência. A gente não pode perder a essência. Porque eu lembro quando eu me converti, gente, eu dançava tanto essa música. Aí hoje a gente fica tudo acanhado, não é verdade? Quando a gente estava no mundo, a gente dançava pro mundo. E hoje a gente não tem coragem de fazer isso. Então Jesus, é hoje que você tem liberdade para fazer isso. Hoje você tem liberdade. Então, a gente às vezes precisa voltar assim, como disse a carta. Porque quando a gente pensa lá naquela carta que diz, eu sei onde você caiu, volta a praticar as primeiras obras, a gente normalmente pensa no pecado, errei. Não, às vezes nessa essência de você voltar lá atrás. Eu lembro quando me converti, a gente não tinha vergonha. Na verdade, quem está do lado, quem não está. Aí hoje a gente fica mais contido, né? Às vezes eu até dou, obrigado, irmão. Às vezes eu até dou uma dançada aqui, mas a gente precisa voltar a esse primeiro amor. A gente não pode perder. Esse primeiro amor tinha que ser o único amor, né? Quando fala, volta a praticar as primeiras obras, esse primeiro amor que a gente tanto fala. Na verdade, esse tinha que ser o amor de sempre, de todos os dias na nossa vida. Amém? É lógico que há pessoas que elas são mais contidas. Isso não significa que ela não adora a Deus, né? Mas que a gente possa... você tem liberdade hoje, viu? Você tem liberdade hoje. Hoje você pode dançar e na presença do Senhor, né? Você tem liberdade para isso. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por todo dízimo, por toda oferta, por tudo que foi entregue aqui hoje nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos, que tem entendido que é dízimo, que é oferta, que tem ajudado, cooperado nessa obra, Pai, onde nós podemos falar do Teu amor, falar daquilo que o Senhor tem feito. Como é bom, Pai, essas portas só estão abertas, Pai, as pessoas só têm sido assistidas, porque este povo, essa igreja tem entendido a importância de dizimar e ofertar, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui nessa noite. Abre as portas do céu, derrama bênçãos sem medida sobre a vida deles. Pai, cuida das finanças, cuida do trabalho. Pai, cuida, Pai, onde eles colocarem as mãos sejam abençoados, onde colocarem os pés sejam abençoados. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós pedimos nessa noite. E abençoa também a vida daquelas pessoas que ainda não entenderam. Que o Senhor abra o entendimento, que o Teu Santo Espírito convença, porque é assim que a Tua palavra diz, é Ele que convence, e que possamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Então, já falei, né? Amanhã ainda não tem estudo, eu falando com a Amada, eu estou programando um estudo para a gente começar agora em fevereiro, primeira semana. É bom que a gente já volta para o estudo, né? Para fevereiro já com tudo, né, organizado. Eu já estou me organizando para a gente voltar em fevereiro os estudos às sextas-feiras. Amém? Né? Tão bom a gente ver o crescimento de tantas pessoas. Nós falávamos isso ali na porta. Quantas pessoas têm crescido o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade é a Bíblia que nos liberta, né? Então, enquanto você não tiver contato com essa palavra, enquanto você não a conhecer, a gente vai vivendo, beleza, mas é essa palavra que nos traz a libertação de verdade. Então, a importância de você conhecer a palavra, né? E quando a gente fala de estudo, a gente fala de conhecer mesmo, profundo, e lá um pouco mais ela de uma forma um pouco mais abrangente. Isso muitas vezes nos faz abrir entendimento. Eu por muito tempo eu li a Bíblia e não entendia o que é isso, o que é aquilo. Para que esse camarada está falando o quê? Esse outro está falando o quê? E aí a gente, quando começa a conhecer um pouco mais esse pano de fundo, né, esse contexto, ele abre muito entendimento da gente. Então, que você possa se organizar aí para em fevereiro a gente voltar para o estudo e você estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 4. Falando em caminhada, é sobre isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa noite profética. Nós tivemos agora, né, uma mudança de, como se diz, de ano, né? Saímos de 2025, entramos no ano de 2026, mas a gente tem que entender que a gente não pode mudar apenas de calendário, apenas de ano. Nós precisamos fazer mais do que isso, né?
ministrando, e eu já ministrei algumas vezes, por exemplo, falando sobre isso, né? Você chega no final do ano, todo mundo encontra com todo mundo, até que você não conhece. Às vezes a gente está aqui, por exemplo, indo no mercado cheio, e fala, Deus abençoe, feliz ano novo. E a gente sempre declara isso, mas nem todo mundo consegue viver esse feliz ano novo. Não é verdade? Nem todo mundo consegue viver esse ano diferente que nós muitas vezes declaramos, né, para outra pessoa, que outra pessoa muitas vezes declara para nós. Se chega em qualquer lugar perguntando, feliz ano novo, feliz ano novo. Por quê? Porque a gente tem que entender que existe uma caminhada, que a gente precisa traçar, que a gente precisa, um caminho que a gente precisa entrar por ele. Eu sempre digo e torno a repetir, para mim toda bênção é condicional. A única coisa que Jesus nos conquistou, estamos escutando bem? Amém? Está dando para escutar? A única coisa que Jesus conquistou para mim e para você, que não há um esforço nosso, é a nossa salvação, que foi lá na cruz. Mesmo assim, a Bíblia diz que a gente tem que ter fé, né? A fé, Ele mesmo gera em nós, mas a gente tem que ter fé. A Bíblia diz, quem confessar com a boca e crer com o coração é salvo. Então assim, Jesus conquistou lá na cruz. O restante, essa vida que a gente vive aqui na terra, esse caminhar aqui na terra, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu gosto sempre de falar aquela passagem que diz que a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Esse desenvolver a salvação não é que você vai fazer alguma coisa para ser salvo, mas a partir do momento que você conheceu Jesus, a gente tem que caminhar. Tem que existir em nós alguma atitude, alguma mudança. O pastor Elcio tem uma frase que ele sempre fala, que há pessoas que eles estão até hoje com a roupa do batismo. Batizou, e continua com a mesma roupa. Não, a Bíblia diz, o próprio Jesus, né? A Bíblia diz que ele ia crescendo em graça, em conhecimento, né? Pedro, se não me engano, vai dizer isso, que a gente precisa crescer em graça, conhecimento. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, que quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, né? Agora que eu sou adulto, como tal eu tenho que caminhar como agir. Então isso fala do quê? De um crescimento. E a gente precisa viver nessa noite profética. É isso que eu quero declarar sobre as nossas vidas, a começar da minha. Há coisas na nossa vida que já não eram mais para nós fazermos, e aí continuamos fazendo, agindo, respondendo muitas vezes algumas dificuldades, da mesma forma que nós respondíamos quando eu conheci Jesus alguns anos atrás, e já não era, e talvez seja por isso que a gente ainda tem algumas lutas na nossa vida. Por quê? Porque há situações na nossa vida que enquanto nós não entendermos, nós vamos ficar passando como se fosse uma série, um episódio de uma série que você fica assistindo a mesma, toda vez, todo ano, a mesma coisa, porque na verdade depende de mim e de você, né? Eu falo que é igual jogar um jogo de videogame. Para quem gosta de videogame, você tem que matar o chefão, você tem que passar de fase, porque senão a gente fica jogando aquele mesmo jogo, aquela mesma fase do jogo, e não pode. A gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer. Há necessidade disso para que a gente viva algumas coisas. Por exemplo, eu acho muito interessante Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. A Bíblia vai falar que Jesus, ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. Vamos ler e depois a gente fala um pouco do contexto. A Bíblia diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Quem que era? Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o verso 21 diz assim: indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, e João, seu irmão. Eles estavam em um barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus chamou, e eles, deixando o quê? Imediatamente seu pai, o barco, o seguiram. Eles deixando imediatamente seu pai e o barco,
Vamos seguir. Pai, muito obrigado por essa palavra. Fala e ministra aos nossos corações através dessa palavra. Eu sei que algumas pessoas já estão sendo ministradas, porque a tua palavra por si só é poderosa. A Bíblia diz que ela é tão poderosa como uma faca de 2 gumes. Ela é capaz de dividir a alma e espírito junto e medula. E que essa palavra venha, Pai, ao nosso encontro, e que ela ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu acho tão interessante que a caminhada é feita de processos, porque quando você olha essa passagem numa forma mais macro, maior, a gente pegar a partir do verso 1 do capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus é levado para o deserto, e ali Jesus passa algumas coisas. É como se Jesus tivesse que passar por um processo, e ele passa. Esses dias eu comentei aqui, porque na verdade eu ministrei lá em Mogi. Jesus para mim é tentado em 3 áreas. Ele é tentado na área física, porque ele teve fome, e ele fala, transforma o pão em pedra, ou pedra em pão. Aí ele é tentado no mental, porque ele leva Jesus lá em cima e fala assim, lança-te daqui, porque os anjos vão estar ao seu favor. A palavra diz isso. Ele fala, não posso atentar meu Deus. E para mim, ele é tentado também, ou ele é provado também no espírito, né? No espiritual, melhor dizendo. Por quê? Porque ele é colocado lá em cima e fala assim, tá vendo tudo isso aqui? Se você me adorar, eu te dou tudo isso. E ele fala, eu só posso prestar culto ao Senhor. Então, essas 3 áreas é muito forte, e que a gente, o ser humano, porque Jesus estava ali como homem, Jesus não estava ali como Deus. É importante você entender isso, amém? Porque às vezes você fala, Jesus venceu, Márcio, por quê? Porque ele era Deus. Não, ele era homem. Ele estava aqui como homem, limitado a um corpo, precisando comer, beber, dormir. E é isso que a gente vê Jesus. Jesus comendo, Jesus dormindo, não é verdade? Como qualquer outro. Então ele estava como homem aqui. E a Bíblia diz que ele passa por todo esse processo. E às vezes nós não queremos passar por processo. E às vezes é por isso que a gente não está conseguindo chegar no alvo, naquilo que a gente precisa, porque a gente não aceita esse processo, porque a gente fica sempre fugindo daquilo que muitas vezes a gente tem que encarar de frente. E foi exatamente o que acontece isso com Jesus, né? A Bíblia diz a partir do verso 12 que Jesus, a partir daí, ele começa a pregar. É como se fosse um start para o ministério de Jesus, e Jesus a partir daqui começa a pregar. E quando a gente chega no 18, por isso que eu falei de uma forma mais macro, né? Isso é a forma mais abrangente. A gente vê no total, Jesus começa a chamar os seus discípulos. E chegando nessa parte específica, a gente começa a entender, compreender que foi algo tão lindo que Deus fez na vida, particularmente desses 4 homens, porque eles entenderam o chamado de Deus, eles compreenderam aquilo que Deus tinha para a vida deles. E é exatamente isso que Deus está querendo de mim e de você. Da mesma forma que Jesus tinha passado por todo o processo, por toda aquela caminhada, esses homens aqui, eles começam. E como que eles começam, né? Que eu vejo 3 áreas importantíssimas, ou 3 pontos importantíssimos, que eu e você precisamos compreender, para que a nossa vida, a partir daí, ela comece a caminhar na presença de Deus. Lembra que eu falo que toda bênção ela é condicional. A nossa vida é uma grande caminhada. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, meu irmão, é uma história traçada, e a humanidade vai caminhando no meio dessa história. A gente tem falado isso nos estudos, para quem veio no estudo. Gente, quando você começa a estudar a Bíblia lá de Gênesis e vem embora, você vê que é como se Deus fizesse um caminho para o ser humano, e ele fala, você tem que andar por esse caminho, e esse caminho precisa ser percorrido, para que as coisas, as situações, as portas sejam abertas, para que haja dentro de nós um crescimento. E é exatamente isso que acontece com esses homens. E eu vejo particularmente aqui 3 pontos interessantes quando Jesus vai chamar esses homens. Primeiro ponto, e eu acho que isso, eu creio que isso é algo importante para mim e para você, porque se a gente não entender isso, a gente vai ficar murmurando e a gente vai sair do caminho, a gente vai sair da vontade. A primeira coisa que eu entendo aqui é que o chamado sempre vem no meio do cotidiano, do dia a dia. Como assim, pastor? Jesus encontra esses discípulos aonde? O
que eles estavam fazendo? Eles estavam o quê? Trabalhando. Eles estavam ocupados. Não tinha ninguém ocioso. Não tinha ninguém parado. Eles estavam no trabalho. Eu começo a entender, eu percebo que o chamado de Deus ele acontece na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Porque é no meio desse dia a dia que Deus muitas vezes começa a trabalhar nas nossas vidas. A grande questão é que eu e você, ou muitas vezes, eu não vou colocar você não, vou colocar a mim. Eu muitas vezes fico olhando as circunstâncias para eu entender o chamado de Deus. A gente começa a olhar, não, eu preciso achar um bom tempo, o momento certo. Ah não, porque agora eu estou correndo demais. Porque hoje em dia o que mais a gente escuta falar, né? E assim, eu fico feliz pela nossa igreja. Os meninos de Formiga estiveram aqui e falaram assim, pastor, tinha tanta gente na quinta-feira. Eu falei, glória a Deus, porque essa igreja tem entendido. Só não tem crente domingueiro. Eu não estou falando que todo mundo que vem aos domingos é só domingueiro. Mas tem muito lugar, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando da igreja de hoje, da igreja na terra, a igreja de Jesus aqui. Entenda isso, tá? Eu não estou falando isso particularmente com ninguém não, pelo amor de Deus. Mas a igreja de hoje, ela tem vivido isso, o tempo oportuno. Porque hoje eu estou corrido, porque hoje está difícil, porque hoje eu estou trabalhando. Eu sempre falo isso, a gente levanta de manhã cedo, vai trabalhar com dor de cabeça, a gente vai trabalhar cansado, a gente faz tudo, mas na hora de servir ao Senhor, a gente sempre faz o quê? Dá uma desculpa. E é nessa hora que a gente perde essa caminhada. É na hora que a gente sai dos trilhos. É na hora que a gente, infelizmente, perde. Porque Jesus chamou quem o quê? Não estava no dia de folga. Jesus não chamou quem estava no dia de tranquilidade. Jesus não chamou naquele dia mais sossegado da tua vida, Miriam. Sabe, Deus chama esses homens no momento mais complicado. Por exemplo, a gente vai ver aquela pesca maravilhosa, não foi isso? Jesus vai lá, usa o barquinho de Pedro, sobe no barco, prega, aí fala, a gente não pegou nada, vamos lá mais no profundo. Jesus está nos chamando para ir mais profundo, nas profundezas, num lugar maior, em águas mais profundas. Jesus não chamou ninguém que estava tranquilo. Eu falei igual a mãe, né? Toma aqui, porque não é assim, mãe, vai batendo e vai falando, né? Palavra por palavra. Quando era menino era assim, você vai apanhar porque fez, e dando chinelada. Cada palavra era chinelada, né? Jesus está fazendo isso com a gente, está dando uma chinelada na gente. Você está entendendo? Jesus não chamou ninguém ocioso. Você pode procurar na Bíblia, todo mundo estava trabalhando. Jesus está falando comigo e com você hoje. É no meio dessa lutinha, dessa situação, dessa correria, sabe que você não tem tempo muitas vezes de respirar. É nessa hora que Jesus te chama. Não fica preocupado com isso não. Eu gosto muito de Eclesiastes. Para mim, Eclesiastes capítulo 11, de número 11, melhor dizendo. Eclesiastes 11. Inclusive você tem que tomar muito cuidado quando sua vida está muito tranquila, viu? Toma cuidado, porque você não está incomodando nada. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Eu coloquei um negócio no meu status hoje, não sei se as pessoas viram, né? Aí tem um monte de prego torto, tem um inteiro. Ele falou assim, antes tem uns, cara, você vai martelar o prego que está reto. Às vezes é a gente mesmo que está na caminhada, na correria. É ali mas é nesse momento que Jesus te usa. É nesse momento que eu e você vamos ser instrumento de Deus. Eclesiastes capítulo de número 11. A gente poderia até ler, mas eu quero só ler o verso 4. Olha o que diz. Vamos ler? Quem fica observando o vento, não. E quem fica olhando para as nuvens, não. Gente, às vezes a gente está assim olhando, será que hoje é dia? Será que hoje vai dar certo? Jesus não está falando isso não. Quem fica observando o vento, não vai plantar. Gente,
momento é complicado, o momento é difícil, o momento é isso, o momento é aquilo. Meu irmão, é nesse momento que Jesus quer te usar. Ele fala, quem fica olhando para as nuvens, ele não vai colher nada. E talvez, e aí eu deixo isso para esse ano de 2026, talvez seja a atitude que a gente precisa ter nesse ano de 2026 para realmente viver algo novo. Meu irmão, para de olhar aquilo que é palpável, para de olhar aquilo que, as circunstâncias que a gente está vivendo. Começa a olhar para o chamamento de Deus na tua vida, amém? Quem entendeu isso, diga glória a Deus. A segunda coisa que eu vejo, vai ser bem rapidinho, a segunda coisa que eu vejo é que eles deram uma resposta imediata. A Bíblia vai dizer isso, né? Se a gente voltar lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus estava andando, que Jesus estava caminhando ali no mar da Galileia, viu Simão, viu Pedro, né, e André. A Bíblia diz que eles vão lá, estavam buscando. Aí o verso 20 diz, verso 20, no mesmo, eles deixaram a rede e seguiram. Se a gente descer para o verso 22, olha o que os outros dois vão dizer. E eles deixando imediatamente o barco, o pai e o... Pastor, você está falando para me largar meu trabalho? Eu estava falando para me largar a sua família? Não. Eu estou falando de coisas que muitas vezes nos prende, que não nos deixa caminhar. Eu não sei o que é, Deus mandou dizer. Agora o que é com você. Nesse caso aqui, era um trabalho deles. Porque Deus tinha algo específico. A gente tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco tem um monte de gente largando trabalho, mano. Aí daqui a pouco, pastor, estou precisando de uma cesta básica aí que eu larguei meu trabalho. Será que a igreja pode me ajudar na ação social e pagar minha conta de luz? Eu não estou falando para você largar o seu trabalho, tanto que o primeiro ponto está dizendo que é no meio da luta, da dificuldade, que Deus nos chama. Agora, a segunda coisa, existem situações dentro de nós, ou ao nosso redor, que já não era mais para a gente carregar e a gente está carregando. Mas a Bíblia diz que foi instantâneo. O que eles tinham que deixar, eles deixaram. O que tinha que deixar, eles deixaram. Agora, o que você está precisando deixar? Eu não sei. É você e Deus. Às vezes é um sentimento, uma falta de perdão. Às vezes é algo aqui dentro de nós. Às vezes é algo aqui exterior. Na verdade, são situações que precisam ser deixadas mesmo. Às vezes é uma amizade que não é mais para você andar. Essa amizade não deixa você caminhar. Essa amizade te empurra para trás. A amizade te leva para o ó. Vai que você vai se distanciando do chamado de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Para algumas pessoas são específicas. E às vezes esse relacionamento não te deixa romper. Aí sabe aquela vida que você... E eu sempre falo isso. Eu acho que vocês já vão lembrar. Eu sempre falo isso. Para mim, a nossa vida com Deus é igual um malabarista. Aquele camarada que anda no arame, né? Inclusive chegou o circo na cidade, né? Eu acho que eu vou. Nunca fui no circo, você sabia? Eu nunca fui no circo. Aí eu vi lá, tem um gorila lá, não sei, um urso, não sei, de 4 metros. Quem viu aí? Passou na rua, não foi? Falando, atração especial. Mas... Oi, gente. Aí, para mim, a nossa vida é como aquele camarada que anda no arame. Não é verdade? Quem já foi no circo deve ter visto, né? Aí tem um malabarista que o cara vai andando no arame assim. Ele chegou no meio do arame, ele não conseguiu chegar na ponta, ele cai. Ele consegue voltar no mesmo lugar? Sim ou não? Onde ele tem que voltar? Lá no começo. E muitas vezes é assim que a gente está vivendo. Por quê? Porque há coisas que precisavam ser tiradas de nós, largadas, eram coisas que a gente já tinha que jogar fora, bagagem que não dá para entrar. Se a gente for lá em Mateus hoje, na nossa leitura bíblica, eu acho que na nossa leitura vai falar assim, que a porta que a gente vai entrar é uma porta estreita. Porta estreita não dá para você levar muita bagagem. É hoje, né? Porta estreita significa que não dá para levar muita bagagem. Não tem jeito. Eu lembro que quando a família da gente morava na Bahia, lá é muito calor, né? À noite é mais fresco, mas é muito calor. E lá no fundo eles tinham um banheiro que é um banheiro no fundo do quintal. E só tinha ducha, não tem nem eletricidade no chuveiro. E eu era gordinho. Então durante o dia
eu ia lá tomar, mas pensa numa luta para eu entrar, porque a porta era estreitinha, tipo aquelas portas que tem aqui no banheiro lá de cima. Gente, eu tive que fazer assim, ó, entrar de lado, entrava no banheiro, porque eu pesava 130 e poucos quilos, né? E não conseguia entrar na porta. Aí eu comecei a entender o que é uma porta estreita. Não dá para levar bagagem. E aqueles homens, clique direto. Eu vou largar esse trem aqui, eu vou lá. Mais uma vez, eu quero repetir, não é para você sair largando o seu trabalho, não. Você sabe que precisa ser deixado. Existiam sentimentos dentro de mim, e eu falo que até hoje eu tenho que lutar contra. Porque, por exemplo, eu tinha a tal da procrastinação. O que é a procrastinação? Para que eu vou fazer hoje que eu posso deixar para amanhã? Eu estou com esse som aí para ligar, eu dei glória a Deus pela vida do Bill. Porque pensa na procrastinação, eu tenho que lutar contra isso, porque aí eu vou montar. Aí vai montando, vai deixando. Hoje o Bill me ligou, pastor, tem um camarada aí, o cara é meu amigo, ele faz uma segunda-feira, eu venho ajudar. Pronto, vamos embora, me ajuda contra essa procrastinação, porque eu não posso. Aí já vai mandar amanhã, eu já vou comprar o tablet e a gente vai pôr esse trem para funcionar. Não pode. A procrastinação são coisas que precisam ser tiradas, porque senão aquilo que Deus tem para fazer na minha vida esse ano 2026, o que vai acontecer? Eu vou procrastinar. O que era para viver esse ano 2026, só vou viver em 2027. Se eu entender que essa procrastinação precisa sair da minha vida. Eu tinha e tenho hoje menos, né? Graças a Deus a gente vai se libertando, porque a gente está numa caminhada. Um tal da autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou o pior de todos, eu sou não sei o que. Isso é autocomiseração, o sentimento precisa se tirar. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Isso precisa tirar. O que a gente leu no Salmo 8? Que a gente foi feito de uma forma maravilhosa, um pouco menor do que os seres celestiais. Nos colocou para tomar conta de tudo isso que foi criado, e foi para nós que Ele criou, tanto que Ele fez tudo para depois colocar o ser humano. Não estava faltando nada. A Bíblia diz que Ele pagou um alto preço naquela cruz, e Ele não pagou, não foi com euro, não foi com dólar, não foi com real, não foi com ouro, não foi com prata, foi com o sangue dele. E eu e você temos valor. Isso precisa ser deixado de lado, e isso tem que ser instantâneo. Não dá para ser aos pouquinhos. Ou você decide hoje, eu lembrei do Sérgio pregando sexta-feira, decisão. Ou você decide hoje, e eu declaro isso profeticamente sobre a tua vida. Decida hoje, tira isso, a ansiedade. Minha mãe é uma pessoa muito ansiosa. Por exemplo, eu não falo para ela o dia que tem médico, porque ela passou uma semana preocupada. Eu, que hora que é o médico? Mãe, não sei, eu tenho tanta coisa na minha cabeça, daqui a uma semana, aí eu vejo por quê. Amanhã, por exemplo, ela tem um exame para fazer. Aí hoje ela começa, mas eu não sei o quê, mas aí eu tomo banho, mas aí eu me arrumo. Mas mãe, fica em paz aí, né? Que a gente vai chegar lá no horário, não preocupa não. Isso precisa muitas vezes ser tirado de dentro de nós, são alguns sentimentos. Talvez para minha mãe é um pouco mais difícil por causa da idade, mas nós podemos, nós estamos em Cristo. Esses homens entenderam que aquilo que eles estavam fazendo provavelmente não estava gerando nada. Porque era assim que eles estavam, pescava, passava a noite inteira pescando, no outro dia estava lavando e não pegaram nada. Isso que eu e você hoje temos feito, está nos paralisando e não deixa a gente viver nada. Isso precisa ser colocado de lado. Por isso que eu estou falando que é algo específico deles. Ele não está mandando você largar o teu trabalho, mas aquilo que tem te paralisado, aquilo que tem feito você cair dessa sua caminhada na presença de Deus, você precisa jogar fora hoje, porque senão você vai voltar lá no começo da tua caminhada. A gente volta para o fim da fila. E eles entenderam o quê? Instantaneamente eles entenderam. A resposta foi imediata. Eu gosto muito de 1 Reis capítulo 19, o chamamento de Eliseu. A Bíblia diz que Elias, depois que fez tudo, ele vai chamar Eliseu. Deus manda, melhor dizendo, chamar Eliseu. E ele encontra lá Eliseu. Eliseu fala assim, deixa ali, só despedir do meu pai, da minha mãe. Rapaz, ó. Aí ele volta. A Bíblia diz que Eliseu, eu acredito que ele mexia com plantação, porque ele tinha as juntas de boi. Algumas versões dizem que ele tinha 12 juntas, 24 bois, arando terra. A Bíblia diz que quando ele volta lá, sabe o que ele faz? Ele pega todo o arado que era de madeira, quebra, pega os bois, mata,
faz um cozido, dá para todo mundo e fala assim, ó, beijo no coração, como disse o pastor Elias. O pastor Elias escutou, beijo no coração de vocês. Beijo no coração, e a Bíblia diz que ele segue. Ele fez o quê? Ele entendeu instantaneamente que algumas coisas precisam ser tiradas da vida dele. Porque senão, sabe o que acontece? Toda vez que a gente passa por uma frustração, qual que é o nosso desejo? Vou voltar. Minha junta de boi está lá. Eu preciso voltar, o negócio apertou, vou lá. E com Jesus não dá. A Bíblia diz que aquele que pega no arado, ele não pode olhar para trás. A Bíblia vai dizer isso. Então hoje, muitas vezes, a nossa grande questão é essa. Porque aquilo que era para ser deixado de lado, a gente não consegue deixar. Então, esse chamado, essa resposta tem que ser imediata. E para a gente encerrar, a última coisa que eu fico vendo aqui, que eles tiveram uma mudança de identidade. Eu preciso entender que hoje eu não sou o Danilo que a Carmen e o Genaro colocaram nesse mundo. Hoje, eu sou diferente. Eu não posso mais andar pelo padrão, por aquilo que eles me ensinaram, porque há coisas que eles me ensinaram, eu sempre disse isso e torno a repetir. Para mim, há coisas que meu pai e minha mãe me ensinaram, legal, eles são importantes, mas há coisas que eles me passaram, há situações, há costumes que eles me passaram, que isso precisa ser arrancado de mim. E isso significa o quê? Uma nova identidade. Por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia diz que o quê? Quando Jesus chama eles, por exemplo, quando Jesus vai chamar Pedro e André, a Bíblia diz no verso, vamos lá, 18, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei o quê? Mudou a identidade. Você não é mais pescador de peixe, não, meu filho. Agora você é pescador de homem. Quem pesca peixe é um ser humano, é uma pessoa. Quem pesca homem é outro. Identidade. A Bíblia, há uma mudança de identidade na vida desses camaradas. Por exemplo, se a gente pegar aqui na vida de João, de Tiago e João, a Bíblia diz que ele deixou o pai. Ele deixa a referência. Olha, você não é mais minha referência, não. Minha referência agora é Jesus. Mudança de identidade. A gente precisa buscar essa mudança. Eu não sou mais aquele Danilo que era procrastinador. Eu não sou mais aquele Danilo que tinha autocomiseração. Eu não sou aquele Danilo que eu achava que era a pior pessoa do mundo, que não tinha valor. Agora, eu sou o Danilo que Jesus pagou um alto preço, e que eu tenho valor, e que eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei de onde vim, eu sei quem é meu Pai. Olha, se a gente voltar na lição de hoje, por exemplo, o próprio Jesus vai dizer isso, né, lá em Mateus 7, quando ele fala... Estava lendo agora. Aqui, ó, 7,7, quando ele fala, peça e lhe será dado. Busque e encontrarão. Mateus 7,7. Batam a porta e lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Meu irmão, você tem hoje aonde buscar recurso. Porque ele continua dizendo, qual de vocês... Se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de ser maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no... Ele está dizendo, você tem um Pai, você tem hoje uma nova identidade. É Ele, seu RG está lá, o nome do pai e da mãe, mas no céu você tem um Pai cuidando de você. E a gente tem que começar a entender isso. Bate, pede, busca e bate. Você tem aonde buscar. Ele falou, se o pai que é mau dá boas coisas aos filhos, por exemplo, se hoje qualquer pai, uma criança vai pedir uma arma, você vai dar uma arma? Sim ou não? Não, você não é louco? Pega a Lolo hoje e fala assim, eu quero uma moto, você vai dar uma moto para ela?
Tem condição? Não é verdade? Ninguém é louco. Daria não, vou dar uma moto para Thalita, eu sou um pai bonzinho, vou dar. Não vai, você não tem idade, você não tem carteira, você não tem condição, você precisa chegar na fase certa. A gente não dá. Imagina Deus, que está no controle da nossa vida. Então você tem uma nova identidade, é isso que você precisa buscar. Você tem um pai, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Aí ele fala, as coisas velhas, e eis que tudo se fez. Será que a gente está vivendo novidade de vida? Por isso que eu falo que a importância de a gente deixar aquilo que é velho lá para trás, porque hoje você tem uma nova identidade. Eu vou concluir essa mensagem, assim como eu brinco, né? Poderia ser a introdução da mensagem. Porque eu estou falando de decisões, eu estou falando daquilo que... Porque aqui eu estou falando, né, num contexto geral. A gente podia fechar isso, estreitar um pouco mais. Porque, por exemplo, a gente muda de ano. A gente estava uma semana atrás, aí um pouco mais, em 2025. Hoje a gente está em 2026. Mas a gente também precisa mudar de vida, de atitude. E aí, por esses... Hoje é o 8º dia do ano, né? O que você fez de diferente nesse ano para o ano passado? É uma pergunta que muitas vezes... 8 dias de 2020 e 2026. O que nesses 8 dias você fez de diferente? Aí eu começo a pensar. Aí você quer o ano de 2026? Diferente. Mas a sua vida, em 8 dias, não teve uma mudança. Qual que vai ser o resultado? Qual vai ser o resultado? O mesmo. Você não mudou uma atitude. Você não mudou sabe? Eu não li a Bíblia, eu continuo lendo. Eu não orava, eu continuo não orando. Você está entendendo? Você não via na oração, continua não ouvindo. Você está entendendo? Você não envolve nas coisas de Deus, você continua não envolvendo. Gente, não vai ter resultado diferente. Não adianta a gente só mudar de ano e dizer, meu ano vai ser diferente, meu ano vai ser... Meu irmão, você quer viver coisas sobrenaturais, coisas diferentes, comece a viver de forma sobrenatural. Atitudes extraordinárias geram bênçãos extraordinárias. Queremos viver bênçãos extraordinárias, mas não temos atitudes extraordinárias. 8 dias, eu não quero constranger ninguém, pelo amor de Deus, porque eu também preciso mudar. Eu preciso mudar. Mas o Espírito Santo falou isso comigo agora, isso não estava na minha pregação não. O que a gente fez nesses 8 dias? Não fez nada de diferente. E continuamos vivendo a mesma vida, mas esse ano 2026 vai ser diferente. Então, eu vou concluir dizendo isso. A gente muda de ano, mas a gente também precisa mudar de vida, de atitude, de relacionamento com Deus. Isso precisa ser mudado. Porque senão, a gente vai viver a mesma vida. Por exemplo, você pode falar assim, pastor, mas olha a vida de Pedro. Deus chama ele, Pedro vive, né? Se você for ver os evangelhos, você vai ver Pedro, de certa forma, patinando muitas vezes. Mas ele estava num processo, caminhando. Ele estava caminhando. Por exemplo, quando a gente chega lá no final de Mateus, no capítulo 26, eu anotei aqui, no capítulo 26, ele chega a negar Cristo. Mas quando chega lá no 21 de João, a Bíblia diz que ele reconcilia. E a Bíblia diz que quando chega lá em Atos, no capítulo 2, meu irmão, ele chega num lugar e ele começa a pregar. E a descida do Espírito Santo naquele lugar. E a Bíblia diz que ele vai pregando com aquela autoridade. Chega uma hora que eu não falo assim, mas e aí? Porque ele fala assim, sabe esse Jesus que vocês pregaram? Deus colocou o nome dele sobre todo. Aí ele fala, mas e agora? O que eu faço? Se arrependa. Volte atrás. A Bíblia diz que naquela pregação, meu irmão, 3.000 almas se acrescentaram à igreja de Cristo. Um camarada que negou Cristo alguns tempos atrás, ele prega lá na frente, a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. Sabe por quê? Porque ele tomou uma atitude lá atrás,
de deixar tudo, de responder instantaneamente, sabe? De ter uma nova identidade. Isso é um processo, mas lá na frente, a Bíblia diz que quando ele pregou, 3.000 almas se converteram. É o que Deus tem para mim e para você nesse ano de 2026, mudança de vida, você falar, profetizar e as coisas acontecerem, transformação na sua vida e na vida das pessoas que estão em volta de você. É isso que Deus quer para esse 2026, na minha vida e na tua vida. A gente não pode viver da mesma maneira. Quando eu falo, e às vezes parece que eu estou brincando, mas, por exemplo, quando eu falo, até aqui poderia ser a introdução da mensagem, e a partir de agora podia ser a mensagem. Por exemplo, eu me lembro, sabe de quem? De Paulo. A Bíblia diz que Paulo, por exemplo, lá em Atos capítulo 7, o verso 54, a Bíblia diz que Estevão foi morto e Paulo consentiu na morte. Atos capítulo 1, verso 1, continua dizendo que ele consentiu na morte. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Paulo sai daquela cidade de novo, vou buscar crente. Mas ali ele tem o quê? Um encontro com Jesus, e a partir dali a vida dele muda. E todos nós aqui já tivemos um encontro com Cristo. Chegou a hora de a gente viver a mudança de vida. 2026 tem que ser um ano diferenciado na minha vida e na tua vida. Não podemos mais viver da mesma maneira. Se a gente olhar, é muito interessante. Gálatas capítulo 2, abre para mim agora, até. Gálatas capítulo 2. Paulo falando com aquela igreja de Gálatas, e ele cobra algumas coisas. Ele falou: Gálatas insensatos, vocês começaram no espírito e terminaram na carne. Mas ele fala algo tão lindo. Se você olhar a vida desse camarada que consentiu na morte de Estevão, e Estevão era um homem de Deus, ele não morreu porque não tinha fruto, era porque ele estava dando fruto, que a perseguição correu tanto que quando o Estevão está morto, ou melhor, Estevão está preso, e ele começa a pregar. Leia lá Atos capítulo 6, você vai ver que ele começa a falar lá de Gênesis e vai falando a vida inteira. E aí que os caras começam a ficar loucos, falando: vou matar esse camarada. Então ele não foi morto, coitadinho, não, ele estava pregando a palavra, fazendo o que tinha que fazer. E Paulo vai lá e consente, porque ele era um doutor da lei. Mas quando chega em Gálatas capítulo 2, o verso 20, olha um homem que viveu transformação. Ele fala: estou crucificado com, assim já não vivo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, olha que transformação da vida de um camarada que consentiu na morte de um crente, que em Atos capítulo 9 sai para prender crente. Aí ele fala: agora, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por... Isso é uma palavra de quem realmente foi. Não é fácil, eu não estou falando que é fácil, mas é uma palavra de quem realmente viveu transformação. Meu irmão, por isso nessa noite, se você puder ficar seus pés, e eu não sei o que você precisa. Põe mais uma palavra para mim aí, eu quero terminar essa palavra, eu quero terminar essa ministração com essa palavra. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O verso 1. Olha só o que ele diz. O escritor, a gente não sabe quem que é o escritor de Hebreus. Ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. O que ele está querendo dizer? Nós, crentes, há um monte de gente não olhando. Eu penso, quando a pastora gosta de fazer esse paralelo, né? Você fala de uma nuvem de testemunhos. Uma nuvem, quando a gente olha aqui de baixo, já é muito grande. Você imagina uma nuvem de perto. Por exemplo, uma esses dias voou, né? Quando você é por cima da nuvem, né? A gente voa por cima das nuvens. Cara, não tem um negócio imenso. É sobrenatural. E a Bíblia diz, uma vez que estamos rodeados por uma tão nuvem de testemunho, um monte de gente me olhando. Você sabia que tem gente que nunca vai ter acesso a uma Bíblia? Ou talvez ela nunca vai pegar uma Bíblia? Sabe que a Bíblia que ele vai ler é a minha vida e a tua vida. E é isso que o escritor de Hebreus está falando. Uma vez
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, aí ele me dá um conselho, ou ele me dá um caminho. Ele diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então ele começa a falar de duas coisas distintas aqui. Ele fala do pecado, que é pecado mesmo, precisa ser tirado. Agora ele fala de coisas que nos atrapalham, que nem sempre vai ser pecado, mas são coisas que muitas vezes não nos deixam caminhar, não nos deixam viver o melhor de Deus nesse ano de 2026. Mas ele fala: ó, a gente precisa nos livrar, precisa tirar isso. E é isso que eu estou profetizando na minha vida e na tua vida nessa noite, para Deus tirar aquilo que está nos atrapalhando, de romper, para que esse ano de 2026 seja mesmo um divisor de água na minha vida e na tua vida, para que seja o melhor ano das nossas vidas. Pastor, mas o ano de 2025 já foi bom. Foi, mas a Bíblia diz que olho não viu, ouvidos não ouviu, que nem subiu ao nosso coração o que Deus tem preparado para mim. Aleluia, Deus. Olha o que o Rafael ministrou aqui na abertura: clama-me e responder-te-ei coisas grandes. É isso que Deus quer para mim. A Bíblia diz que os caminhos dele são muito mais altos, os projetos dele são muito maiores. E aí muitas vezes é nessa hora que a gente se limita: 2025 foi bom, mas 2026 pode ser extraordinário. Agora ele está dizendo: livra disso que nos atrapalha, tira o pecado que nos envolve. E aí ele diz assim: e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. E aí que entra a caminhada. Ele fala: corramos com perseverança. Ele não fala: corramos a 300 km, a 200 km por hora, a 100 km por hora. Corre, caminha, se movimenta. Mais do que isso, com perseverança. Perseverar é você nunca parar. Porque se você parar, você volta aonde? No final da fila. E aí 2026 vai ser o que foi 2025. Ah, foi bom, pastor. Foi só bom. Enquanto isso tem gente vivendo algo extraordinário. Por quê? Porque você parou. Porque você desistiu. Então ele diz: e corramos com perseverança. Perseverar, e você está todo dia. Todo dia. Todo dia. O relacionamento com Deus é como um oxigênio, meu irmão, não pode faltar. Tem que estar todo dia. Todo dia. Vamos correr com perseverança a corrida proposta para nós. E aí é bom você entender que a corrida que foi proposta a mim não é a mesma que foi proposta a você. Aquilo que Deus tem para o Márcio é uma coisa, o que Deus tem para o Rafael é outra coisa, o que Deus tem para a Fran é outra coisa, o que Deus tem para cada um, para o irmão Marcelo é outra coisa. É importante você entender o seu chamado. E Deus hoje está chamando algumas pessoas aqui hoje. Deus está chamando você para algo especial aqui. Há algumas pessoas que Deus tem algo pontual, e a gente tem que hoje entender isso. E não deixa nada mais te atrapalhar. Eu não estou falando de pecado, porque é exatamente isso que a Bíblia fala, que nos atrapalha, e do pecado. Porque há coisas nessa terra que muitas vezes nos atrapalham. Eu falei aqui sobre inversão de valores. A gente dá mais atenção a alguma coisa que já não era para a gente dar atenção, nos prendendo em algo que já não era para nos prender. Então que hoje, nessa noite profética na tua vida, você entenda isso. Você saia daqui hoje com isso no teu coração. Assim como Deus chama aqueles 3 homens, Pedro, André, Tiago e João. É no meio de tudo que você está vivendo mesmo que Deus vai te chamar. Essa resposta precisa ser imediata. E a partir de hoje, eu e você temos uma nova identidade. Amém? Levante suas mãos. É profético isso. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que agora o Senhor vai ao encontro das nossas vidas, a começar pela minha, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, aquilo que tem nos prendido, que tem me prendido, aquilo que tem atrapalhado essa minha caminhada. E eu não estou falando de velocidade, de rapidez, mas eu estou falando de uma caminhada perseverante, uma caminhada constante. Pai, que em nome de Jesus isso comece a cair por terra das nossas vidas, que a partir de hoje a gente comece a ter atitudes diferentes do que nós tínhamos em 2025.
para que aí sim o nosso ano de 2026 seja diferente. E eu já declaro isso profeticamente na vida de cada um, Pai. Aquilo que eles sonharam, projetaram, aquilo que eles estão buscando para esse ano de 2026, que seja, Pai, que aconteça. A tua palavra diz que aquele que bate, Pai, a porta abre, o que busca encontra, o que clama recebe. Que seja assim, Pai, segundo a tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Vai ao encontro de cada sonho, cada projeto, de cada família, pessoas que estão sendo colocadas agora diante do Senhor, vidas que estão sendo colocadas agora diante do teu altar, Pai, em nome de Jesus, Pai, alcança essas pessoas, que esse ano de 2026 nós possamos ver pessoas que ainda não vimos aqui dentro desta igreja, pessoas que ainda não te conheceram, que venham te conhecer, Pai, que seja isso através da oração dos teus filhos, do viver dos teus filhos, do entender, do chamado de cada um aqui. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, toda sorte de bênção sobre cada vida aqui, sobre cada família. Pai, os projetos, sejam eles financeiros, profissionais, sejam eles, Pai, em relação a estudo, Pai, aquilo que eles desejam de conhecimento, de relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje haja algo novo na vida de cada um aqui, porque somos nova criatura, aquilo que era velho já passou, e tudo se faz novo a partir de hoje. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, visita cada casa aqui representada, Pai, e que a partir de hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, possamos ver a Tua boa mão sobre as nossas vidas. É isso que nós pedimos, clamamos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Você que me assistiu, Deus abençoe a tua vida. Que você receba essa palavra no teu coração e que Deus abençoe você cada dia mais, em nome de Jesus. Aleluia. Que de manhã seja o primeiro